E a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Hoje um dia especial, um dia maravilhoso, tremendo. Está um sol muito bom lá fora, mas está muito frio aqui no Japão, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas um dia hoje, dia de ceia do Senhor, para nós em memória lembrarmos o que o Senhor Jesus Cristo fez por todos nós, entregou a sua vida por você e por mim, e hoje nós em memória comemoremos. Vamos comemorar todos juntos a ceia do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quero que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça, e nós vamos orar juntos, e depois nós estaremos pregando a palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado o nome do Senhor, Pai. Primeiramente queremos te agradecer, Senhor, pelo teu Filho amado, querido Jesus Cristo, por ter se entregado naquela cruz, derramado o teu sangue por nossas vidas, pela humanidade. E aqui nós estamos, Senhor, meu Deus, depois de 2000 anos, meu Pai, estamos aqui em memória para relembrarmos, meu Pai, na ceia do Senhor, a ceia do Senhor que o Senhor fez pelo último dia e se entregou por todos nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, na glória do Senhor, venceu a morte, venceu, Senhor meu Deus, a cruz, e nós fomos salvos pela tua graça. Nós estamos aqui só para te agradecer, e que toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Nós nos prostramos ao Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, e te adoramos, e te glorificamos, e te exaltamos, e teu nome seja glorificado, que toda língua possa confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, para te adorar, para te glorificar e para te exaltar. Nós te pedimos, meu Deus, nessa manhã maravilhosa, tremenda, de ceia do Senhor, que toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Te peço e agradeço em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Vamos dar início já em nome de Jesus Cristo em Salmos capítulo 8, a partir do versículo 1, versículo 9, vamos meditar junto com a pastora Glória em nome de Jesus, aleluia. E vamos dar início já a esse culto de ceia do Senhor, culto de ceia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Todos nós possamos meditar juntos na palavra de Deus, amém? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir aqui então em Salmos 8, onde diz assim: a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto, segunda melodia, os lagares, salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória e minha esposa, em nome de Jesus. Esse salmo é maravilhoso, tremendo, e concorda com o nosso culto de hoje, que é relembrar da ceia do Senhor, que o Senhor fez por nós, por você, o que o Senhor fez pela humanidade, aleluia.
a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Nós devemos ser dignos ao Senhor Jesus Cristo, nos rendermos a Ele, receber Ele como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, entregando nossas vidas, porque Ele já fez a parte dele naquela cruz, em obediência ao Pai, em obediência ao Senhor. Ele bebeu o cálice que o Senhor prometeu a todos nós, aleluia. E o Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expulsastes nos céus a tua majestade, aleluia, aleluia. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Glória a Deus. E eu quero ler também o último versículo, que é o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. É aquele que nós precisamos nos render a Ele, buscar a Ele, viver a Ele e andar nos caminhos dele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje em memória nós vamos comemorar, aleluia, mais uma vez, estaremos sempre comemorando, no segundo domingo de todo mês, aleluia, a ceia do Senhor, em memória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória somente para Ele. Vamos nos entregar a Ele, vamos aceitar Ele como Senhor e Salvador de sua vida, porque é Ele que tem a vida eterna para nos entregar a nossa salvação. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor, irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. É um dia especial, um dia maravilhoso, um dia tremendo. Está tendo um solzinho lá fora, muito gostoso. O sol está batendo aqui dentro da igreja também. Aleluia. Glória a Deus. Mas está um frio. Está menos 7 graus, né? Menos 6. Menos 6 graus. Aleluia. Sensação térmica. A sensação térmica é quanto? Menos 6. Menos 6. Imagina vocês, né? Nós estamos aqui, bastante frio, mas a igreja está bem quentinha, estão ligados os ar-condicionado, estão ligados os estofos aqui, aleluia. Então a igreja está bem quentinha, dá para a gente meditar na palavra do Senhor. Se tivesse frio, nós estaremos meditando da mesma forma, em nome de Jesus. Abre lá em Lucas capítulo 24. Nós vamos meditar na ressurreição de Jesus Cristo, aleluia, porque Ele morreu na cruz, a crucificação foi na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós temos que pregar a ressurreição de Cristo, o qual está vivo, está sentado no trono à direita do Pai, com toda a honra e toda a glória, aleluia, glória a Deus. Um dia nós vamos nos encontrar, porque Ele vai vir buscar a noiva dEle, e nós estaremos junto com Ele, lá no reino do Pai, no reino de Deus, aleluia. Olha que maravilha, irmão, nós estamos aqui nessa terra só de passagem. Tudo que você está vendo, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando aqui na terra, é tudo passageiro, aleluia. O dia que você fechar os olhos, eu fechar os olhos, nós vamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos esperando Ele, para que Ele venha e para que nós vamos subir para o reino de Deus, uma vida após essa, uma vida eterna, uma vida sem sofrimento, uma vida sem nós passarmos o que você está passando hoje em dia, aleluia, nas mãos do Satanás, nas mãos das coisas erradas, nas mãos do sofrimento. O que está passando hoje, lá na glória, será toda ela desfeita, e estaremos só adorando e glorificando o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor aqui em Lucas capítulo 24, ele diz a respeito da ressurreição de Jesus. Eu amo ler isso, eu amo pregar isso, aleluia, amo essa passagem, glória a Deus, porque foi um evento VIP, um evento excelência, um evento maravilhoso, um evento que nós devemos estar sempre meditando, pregando e falando a respeito, aleluia, porque o Senhor, Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele não ressuscitou de qualquer jeito, não foi ressuscitado só o espírito dele, ressuscitou corpo, alma e espírito, aleluia, o qual também nós temos essa promessa, também, o qual nós também passaremos por esse processo,
A partir do momento que nós aceitamos Jesus como único, suficiente Salvador de nossas vidas, buscamos o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com certeza nós estamos a um passo para que nós venhamos receber um corpo glorificado, aleluia, para nós subirmos e estarmos lá no reino de Deus, em nome de Jesus. A ressurreição de Jesus diz assim, versículo 24: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Aleluia. Então se lembraram das suas palavras. Glória a Deus. Eu quero meditar até aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A ressurreição de Jesus, irmãos, foi algo tremendo, maravilhoso, algo que é uma promessa para todos nós. É uma promessa para você, uma promessa para mim, uma promessa para você que está nos assistindo. Não sei de que lugar você está nos assistindo, de que país você está nos assistindo, mas seja muito bem-vindo. Mas essa promessa é uma promessa para você, para mim, para todos nós, para todos os viventes da terra, para todos aqueles que vão vir ainda. É uma promessa para a criação de Deus. Aleluia. Ninguém entendeu lá no Antigo Testamento, desde a criação, desde Gênesis até Malaquias, que é o Antigo Testamento, aleluia. Ninguém entendeu que provavelmente esse Messias que eles estavam esperando viria com essa promessa para você e para mim, que agora já se tornou para todos nós, a partir de Mateus, a partir do Novo Testamento, já se tornou para você e para mim uma realidade. Por que se tornou uma realidade? Porque a palavra veio à tona. A palavra de Deus, depois que achado os pergaminhos no Mar Morto, nas cavernas do Mar Morto, aleluia, há 2000 anos atrás, ela foi traduzida. Por quê? Porque ela estava escrita em aramaico, em hebraico, em grego, e ela foi traduzida por várias línguas e distribuída pelo mundo afora. Isso já é um evento maravilhoso, tremendo, porque aqui está a nossa salvação, aqui está a palavra para nos explicar, nos ensinar e nos preparar para esse evento maravilhoso, tremendo que o Senhor deixou para nós. Ele veio só para confirmar, ele veio só para mostrar para você e para mim que a existência nossa aqui na terra, aleluia, vai sofrer isso quando você fechar teus olhos, se você estiver crendo em Jesus Cristo, vivendo Jesus Cristo, conhecendo e guardando a palavra dele no teu coração. Aleluia. Nós estamos pregando Lucas capítulo 24. Aleluia. Então, essa promessa que é para você e é para mim, que hoje nós já pregamos a realidade dela e já vivemos ela em espírito e verdade. Quando você entra em espírito e verdade, você já tem um contato direto
com o Espírito Santo. Porque Jesus veio à terra para confirmar isso, para ensinar a todos, para mostrar a todos que isto vai acontecer com você, comigo, com a humanidade. Isso vai ter algo que nós vamos viver com nossos próprios olhos, o qual nós já estamos vivendo, o qual nós já estamos sentindo, porque Ele, que é o Consolador, que Jesus, com a promessa, entregou aqui para os seus discípulos, entregou para você também, para mim, aleluia, Ele veio para nos ensinar, para nos mostrar, para nos convencer do juízo, da justiça, do pecado. Ele veio para te orientar, Ele veio para te fortalecer, Ele veio para dizer no teu coração, na tua alma, no teu espírito: aguarde, se entregue, busque a esse Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, não vacile, não espere outra coisa, não espere nada desse mundo, não espere nada das coisas materiais, não espere nada das palavras contrárias, não fique escravo desse mundo, você é livre. Jesus ressuscitou, Jesus morreu na cruz, quando todos pensavam, até o diabo pensou que já tinha vencido, e que ia tomar conta de você, ia mudar a sua vida, ia destruir você, ia acabar com você, aleluia, Ele simplesmente demonstrou, quando todos pensavam que você já estava nas mãos do Satanás, Ele ressuscita ao terceiro dia, para ir ao encontro dos irmãos, o qual Ele ensinou 3 anos e meio, para o encontro em espírito e verdade, com o corpo glorificado, para mostrar para eles e mostrar para você hoje, que isso vai acontecer e vai ser real. Isso é só para quem crê, porque Jesus explicava antes, estava ensinando antes e mostrando. Então tudo que está na palavra de Gênesis e Apocalipse é verdade, é o que nós temos que viver, é o que nós temos que esperar. Quem tem esperança e está na perseverança, e quem crê, estará no reino de Deus, depois que você fechar os olhos. Então, o que nós comemoramos em memória, a ceia do Senhor, e você deve levar a sério, você deve estar sempre presente, é para você em memória, estar registrando, eita Deus, isso é revelação do Espírito Santo, registrando sobre o teu espírito, que o Senhor soprou em você quando nasceu, para começar a falar para você, que você tem que ouvir o selo, que é o Espírito Santo de Deus, que é nada mais, nada menos que o nosso Consolador. Quando fala o Consolador não é que Ele quer consolar você na tristeza, na alegria, e tudo isso já é fato, mas Ele quer te ensinar, Ele quer colocar na tua alma, no teu espírito, o que Jesus ensinava para os discípulos. Eles ficaram até em dúvida quando Jesus foi preso, quando Jesus foi chicoteado, foi pregado na cruz, ficaram em dúvida. Mas o Consolador está aqui para falar para você que Ele já ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e está preparando moradas para você e para mim, para quando nós chegarmos lá, nós estamos junto com Ele. Isso é promessa dele. Só que o Consolador está aqui para falar isso para você, para conversar com você, para instruir você, da mesma forma que Jesus instruiu os seus discípulos ao vivo, em corpo e alma e espírito. Ele está aqui justamente para isso. Ele é uma pessoa. Nós não estamos vendo, mas nós sentimos. Nós vivemos quando nós buscamos. Nós entramos com Ele porque Jesus, para ajuntar os 12 apóstolos, seus discípulos, Ele teve que aparecer.
a primeira vez. Ele teve que sair lá de Nazaré e vir até próximo, em Cafarnaum, e contar aos pescadores e começar a chamar aqueles que o pai falou para ele: eu vou mandar para você, os escolhidos. Porque ele precisava pegar homens para ensinar, ele precisava pegar homens para preparar, ele precisava transmitir o que Deus quer que nós ouvimos, o que nós podemos esperar com garantia. E por isso que tudo que nós fazemos, tudo que nós esperamos, é agora, nesse momento, do Espírito Santo. Porque ele está aqui no lugar de Jesus. Ele está aqui para mostrar para você e mostrar para mim que nós devemos crer, não da maneira que os discípulos ficaram em dúvida quando ele foi preso e foi pregado na cruz. Não. Nós temos agora que ele já ressuscitou. Por isso que nós estamos pregando aqui em Lucas 24 a ressurreição de Jesus. Porque a cruz já passou. Você não precisa mais levar a cruz. Você não precisa passar mais pela cruz. Aleluia. Apesar que Jesus fala: você quer me seguir? Então pega a sua cruz e vem após mim. Por quê? Não vai ser fácil. Não é como é o mundo, que é todo livre, você faz o que você quer, você fala o que você quer. Não. Para pegar a cruz e vir após Jesus, nós temos que ter uma mudança, uma transformação. Nós temos que primeiro crer, segundo, uma transformação, deixar as coisas do mundo de lado e viver Jesus Cristo, que hoje em dia não está difícil, porque está tudo na palavra de Deus, está tudo que nós possamos fazer, e já tem os exemplos também dos discípulos, tem o exemplo já da morte de Cristo, tem o exemplo já da cruz, e não precisamos mais levar a cruz, porque ele já levou por nós. Então nós estamos na graça. A graça que nós recebemos foi de graça, foi gratuito para você e para mim. Então, se nós estamos na graça, o que nós temos que fazer é manter essa graça e viver essa graça, porque é uma realidade que nós temos que estar vivendo. Está em espírito? Está. Mas o Espírito Santo está aí para te convencer, para te mostrar, para te abraçar. E ele não vai desistir enquanto ele estiver aqui na terra conosco, que também vai ser um tempo. Ele não vai desistir enquanto você não abrir seu coração e conversar com ele. O crente é assim. O crente é aquele que já percebe, já recebeu a sabedoria, a revelação, o entendimento, e ele vai atrás. Não como os discípulos, que ficaram em dúvida, porque queria Jesus ainda em corpo, em carne, e homem como eles. Mas eles não esperavam que um dia Jesus ia partir. Mas ele fala: é bom que eu vá para o meu Pai, porque senão eu não consigo mandar para vocês o Consolador. É bom que eu vá, porque o Consolador que vem após mim, ele vai ensinar tudo de mim, tudo do reino, e ele vai estar com vocês o tempo todo. Quando o crente percebe, ele analisa
ele pensa, ele sai do mundo e começa a viver uma vida espiritual. Por quê? O mundo já está dominado. O mundo nós já dominamos. Já sabemos como que é, já dominamos tudo que nós queremos, conseguimos tudo que nós queremos, a trancos e barrancos, a fazer isso, a aqui, tudo que nós queremos nós dominamos. Aquilo que nós não queremos dominar, a gente não domina. Nós sabemos separar tudo. Nós sabemos o que nós queremos e o que nós não queremos. A matéria nós dominamos. Tudo que nós queremos nós dominamos. Nada nós não deixamos dominar. Leva um tempo para dominar, mas a gente domina. Sabe por quê? Lá no princípio ele falou: vou dar autoridade para vocês dominar tudo. Vai dominar os animais, vai dominar as plantas, vai dominar tudo que é coisa material, vai dominar essa cadeira, vai dominar essa mesa, vai dominar tudo que vocês acharem que vocês devem dominar, vocês vão dominar. Eu vou dar esse direito para vocês, essa autoridade para vocês. Porém, eita Deus, agora vem a revelação. Porém, para vocês entrar no reino, vocês vão ter que aceitar o Espírito Santo que eu vou enviar para vocês. Que é Ele que vai instruir vocês. Ele que vai ensinar vocês. É Ele que vai manter vocês para que vocês possam entrar no reino. E nós, hoje, nossos crentes estão fazendo corpo mole. Ele está aí mesmo, a qualquer hora eu vou buscar. Não é assim. Foi a mesma coisa com os discípulos. Ele conta conosco, tudo bem, mas na hora que ele foi embora, ele avisou antes que ele foi preso, chicoteado, pregado na cruz. Eles desistiram. Então esse não é o Messias que nós estávamos esperando. Porque ele estava acostumado a ver o quê? Acostumado a ver homens, carne, matéria. Eles não tinham entrado ainda no tempo e na energia. No tempo de Deus, que é para a sua vida, e na energia que é o Espírito Santo. Não tinha entrado ainda. Eles não perceberam ainda. Mas Jesus foi tão bondoso, tão maravilhoso, tão tremendo, que percebendo isso neles, como Ele percebe em nós que somos fracos e pecadores, Ele falou assim: fique tranquilo, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um consolador para vocês. Só que vocês fiquem reunidos aqui em Jerusalém e esperem a promessa do meu Pai. Vai vir com poder. Eles entenderam. Mas sabe por que eles entenderam? Porque Jesus morreu na cruz, depois Ele ressuscitou e apareceu para eles 40 dias. Se não tivesse aparecido para eles, eles não iam acreditar, como os crentes de hoje em dia não acreditam no Espírito Santo. Não querem saber. Querem ver as coisas materiais, querem viver as coisas materiais, que é tudo passageiro, é tudo que vai ficar aí, mas não querem viver a vida eterna. Não estão crendo. Não. Então foi a mesma coisa com os discípulos. Jesus foi crucificado, morreu para nós, já acabou, não quero mais. Tudo que foi ensinado, tudo que eles viram, tudo, os milagres, tudo que eles viram, tudo não foi nada. Quando Jesus desce, sai do túmulo, que aparece primeiro para Maria Madalena, ela ficou em dúvida, correu para falar para os irmãos, o irmão desce correndo, vai entrar no túmulo, chega lá, eles veem um sinal, que até hoje existe. Ele dobrou o lençol e deixou ali, dizendo: eu vou voltar. E para não deixar eles órfãos,
Ele apareceu primeiro 40 dias para ensinar e mostrar. Atravessa a porta, dominou a matéria. Atravessa a porta, senta no meio deles, a paz está convosco, mostra para eles o que ele ensinou todo o tempo. Está aqui o poder. O poder está com vocês. E eu vou mandar o Consolador para vocês não perderem esse poder. Ei, presta atenção no que eu estou falando. Eu vou mandar o Consolador para vocês não perderem esse poder. Para que quando vir o grande dia do Senhor, você não falar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Esse terremoto, essa lua que escureceu, esse sol que desapareceu, essas pessoas que estão morrendo, essa peste que está matando todo mundo. Para que vocês não fiquem nem os discípulos ficaram quando Jesus foi pregado na cruz. Então ele vem, ele te instrui, te dá força, ele te mostra o reino, ele revela para você. Por isso que ele falou: vai vir o Consolador e vai ensinar tudo sobre mim. Mas tem um porém. Vocês vão ficar reunidos orando, 10 dias ficaram orando, pedindo para que o Espírito Santo descesse, jejuando, e aconteceu. Desceu um vento impetuoso, entrou naquela sala, sentou sobre eles com línguas de fogo, o Espírito Santo, e revelou a todos eles. Saíram pregando a palavra, falando do Senhor, não sentia fome, passava para tudo que era lugar, explicando, ensinando, mostrando: ó, o reino do Senhor está próximo. Então, até entender, os discípulos passaram por isso. Só que está tudo escrito na palavra de Deus, e nós, os crentes, ainda não estão crendo. Os crentes ainda não querem. Os crentes querem ver acontecer para depois dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus. Às vezes pode ser tarde. Por isso que a ressurreição de Jesus foi tão importante para todos nós. E você quando lê, você quando vê, você quando busca, você está achando que está agindo que nem os discípulos. Enquanto ele está conosco, tudo bem. Mas depois que ele foi embora, já não vamos fugir, ficar presos, senão o romano vai matar nós também. Então eles não estavam crendo no que o Senhor estava mostrando para eles. E hoje os crentes estão da mesma forma. Enquanto eu estou no conforto, enquanto eu tenho tudo, e como eu posso tudo, então eu faço o que eu quero, falo o que eu quero e vivo o que eu quero. Deus deixou tudo isso aqui para mim, que é para mim desfrutar de tudo. Sim, sem dúvida nenhuma, é para você desfrutar de tudo. Mas só que tem um porém. Se você não for atrás, para que você tenha a vida eterna, a salvação. Por isso que Paulo fala: tudo eu posso, mas nem tudo é lícito. Eu tenho que viver no fruto do Espírito, não no fruto da carne. Então, se eu tenho que viver no fruto do Espírito para me ter a vida eterna, e o crente tem que crer, o crente tem que saber, o crente tem que guardar a palavra, o crente tem que viver o que os discípulos viveram, ficaram em dúvida. Mas quando Jesus apareceu, que atravessou a porta, dominando a matéria, e sentando com eles, de repente ele desaparece, eles falaram assim: é o Senhor, é tudo aquilo que ele falou para nós. Aí fortaleceu a eles. E nós, quando lemos a palavra, que somos instruídos e revelada pelo Espírito Santo, porque toda a palavra foi escrita pelo Espírito Santo, influenciou todos aqueles que escreveram. Então, quando nós lemos a palavra através da revelação do Espírito Santo, nós estamos no mesmo caminho que aqueles apóstolos, discípulos, quando viram Jesus com o corpo glorificado, o qual nós também vamos subir com o corpo glorificado como o de Jesus. Mas para isso nós temos que crer.
Depois que eles viram Jesus, o corpo glorificado, que eles começaram a crer. E aí eles foram atrás da promessa. Ficaram reunidos 10 dias crendo. E no dia de Pentecostes, Atos Apóstolos capítulo 2, desce o Espírito Santo. Ele entra sobre eles. E eles são cheios e falam assim: não, é isso que nós temos que fazer. Vamos pregar o Evangelho, vamos a crer, vamos esperar a promessa se cumprir e vamos em frente. O crente tem que fazer isso hoje. Ele tem que buscar essa promessa. Ele tem que estar com a promessa. E não é difícil, está aí de graça. Está aí na tua porta. Ele bate na porta do coração e você muitas vezes fecha. Ele bate de novo, você fecha. Ele vai de novo, você fecha. Mas só vou te falar um negócio. Ele não vai desistir de você, crente. Ele vai estar sempre ali. Mas só que tem algo que também está falando na palavra do Senhor, que naquele dia Jesus, o Espírito Santo vai subir, viu? Ele não vai estar mais aqui. Aí, ai dos crentes que não foram buscar ainda. Ai dos crentes. E a palavra do Senhor, que nem no versículo 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais este entre os mortos ao que vive? O anjo falou para a mulher: ele não está mais aqui. Versículo 6. Mas ressuscitou. Lembrai do que ele preveniu, estando ainda na Galileia. Então a palavra do Senhor nos previne. A palavra do Senhor nos mostra. Além da palavra, ainda tem o Consolador, o Espírito Santo está aí com você para te convencer do juízo, da justiça, do pecado. Ele está aí com você. Então, esse Espírito Santo, o qual nós estamos pregando, o qual nós estamos buscando, o qual alguns já estão recebendo, como eu, graças a Deus. Então, ele está pronto para te convencer, para que você saber, leva o tempo que levar. Você vai ficar com ele aqui na terra, ensinando as outras pessoas, mostrando para as outras pessoas, ganhando as pessoas, levando para as pessoas, levando para a sua família, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu ente querido, para os seus amigos, seus inimigos. Você vai estar falando desse amor. Foi o que os discípulos, quando receberam a ele naquele dia de Pentecostes, saíram pregando. Tanto é que até falar para eles: essa hora aí eles estão tudo embriagados, porque não estavam entendendo ainda quem é que chegou, quem é que adentrou. Versículo 8: então se lembraram das suas palavras. Se lembraram do quê? Das palavras. A palavra da Bíblia. Elas lembraram da palavra quando o anjo falou. Talvez elas pensaram assim: é mesmo, né? Ele falou que ele ia para o Pai. Então, mas ainda tem uma dúvida, né? Será que ressuscitou mesmo? E como ele ressuscitou? Saiu andando, saiu... Versículo 9: voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e todos os mais com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago,
Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Olha aí. É como você pregar e o crente não acreditar. Eles não acreditaram nelas. Agora, versículo 12. Pedro, que andava do lado de Jesus, João deitava a cabeça no coração de Jesus. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, sendo os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Por quê? Pedro sempre estava do lado de Jesus, e Jesus comunicava as coisas para Pedro. Quando as mulheres falaram, ele lembrou da palavra. Ele lembrou que o Senhor tinha falado isso para ele. Aí ele foi lá confirmar. É como você e eu, quando recebemos alguma coisa, você vai confirmar. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, a primeira vez que eu recebi, eu fiquei meio assim, mas eu esperei chegar a madrugada para pedir de novo, e veio, aí foi confirmado. É a mesma coisa. Você também vai acontecer isso. Porque é tão maravilhoso, tão tremendo, que você não vai conseguir entender o que está acontecendo com você, com o teu corpo, o que está acontecendo com a tua mente, com o teu pensamento, o que está acontecendo com você. É tão tremendo, é uma alegria tão completa, que você não acha em lugar nenhum nesse mundo, em pessoa nenhuma. Você não acha. Por mais que você ama teu filho, teu marido, por mais que você ama tua esposa, por mais que você acha que você ama, esse amor é totalmente diferente. Versículo 11. Perdão, estamos no versículo 12. Quando ele mais nada viu, ele acreditou. Ele se retirou para casa maravilhado. Então, o batismo com o Espírito Santo com fogo é mais ou menos isso. Você fica tão maravilhado que você não quer nem falar para as pessoas. Você fica tão impressionado que você não quer falar para ninguém. Porque as pessoas não vão acreditar. Porque elas não receberam. Agora, para quem recebeu, você contar, ele vai acreditar. Porque ele vai ver estampado no teu rosto, e ele vai ver inclusive a evidência que ele traz. Porque nem um selo, quando você cola, não tem como você ver, e não tem como você ter a certeza que aquele selo, que aquela carta selada vai chegar em certo lugar, mas com o selo chega. Então a pessoa que olhar para você já vai ver o selo estampado. Quem já está selado. Quem não está selado não vai acreditar. Vai ficar em dúvida. Mas quando você vê a evidência, que uma das evidências que já foi comprovado e está na palavra, é falar na língua dos anjos. Então quando você vê, você já vai sentir. Quando dois se encontram, que foram batizados com o Espírito Santo, pega fogo que nem gasolina. Você põe fogo em gasolina, pega na hora.
Pega na hora o fogo. Versículo 13: os dois discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu, dizendo: eis o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Até aqui, versículo 23. Aleluia. Aí ele já tinha ressuscitado, ele vai para o caminho de Emaús, e ali tem dois rapazes, dois discípulos, comentando a respeito do que tinha acontecido lá em Jerusalém, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. E eles não estavam, inclusive interrogaram Jesus, que estava junto com eles, em espírito. Se ele não tinha ouvido nada, não tinha, você é o único então que não sabe nada que aconteceu lá. E na verdade, Jesus estava caminhando com eles e eles estavam muito tristes. Mas Jesus queria saber, apesar dele saber, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente, ele queria saber, por isso que ele se enfiou no meio dos dois, para saber o que eles estavam conversando e o que eles estavam achando. E ele percebeu que eles ficaram tristes, mas eles achavam que era aquele Messias que eles estavam esperando, que ia transformar Israel. Mas ali estava ali estava em espírito e verdade aquele que ia transformar mesmo, não só ali, mas a humanidade, você e eu e todos nós. É impressionante o que Jesus fez, o que ele faz e o que ele quer fazer. Ele nunca vai te entregar nada de mão beijada. Nada é de graça. A graça já foi de graça porque ele entregou a vida dele na cruz. Agora ele quer saber a respeito de nós, se nós cremos ou não cremos. E esses dois estavam ali, mas já não estavam crendo mais. É tipo assim, fomos derrotados, perdemos a guerra. E Jesus fala para você que ainda começou. A guerra não terminou. E você já está com o placar definido. Você é mais que vencedor, bem-aventurado, por causa de Jesus Cristo.
Porque no versículo 21 ele falou: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, aí eles falaram que as mulheres foram lá no túmulo e começaram a falar que viram um anjo, tudo, só que eles também não estavam acreditando. Assim como o crente hoje não acredita. O crente hoje fica em dúvida. O crente hoje fica em dúvida se deve buscar esse Espírito Santo ou não, porque estar em espírito é difícil. É mais fácil só batizar nas águas, porque é o homem que vai fazer, é o pastor que vai fazer, a igreja que vai fazer. É mais fácil eu ver ali, porque é uma realidade ali, é algo que você está vendo, você está acontecendo no seu corpo, tal, o quê. Mas o Espírito Santo é espírito. E espírito nós não conseguimos alcançar. Da mesma forma que eles não conseguiram alcançar, na mesma forma está acontecendo com o crente. Ele não consegue alcançar. Mas porque ele não quer. Porque está mais fácil do que o tempo deles. O tempo deles, eles não sabiam mesmo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Não tinha quem instruía. O Antigo Testamento não mostrava nada do Espírito Santo. Aparecia em vez em quando o Espírito Santo no Antigo Testamento. Só tinha os profetas. Mas os profetas eram homens também, que morriam. Mas então eu batizo nas águas, tudo bem, já fiz, tal, não sei o que, se tornei nova criatura, então tá bom. Mas o diabo está em derredor. E muitos só tomam um banho só de água, para dizer que foi batizado. Mas não transformou nada, não mudou nada. Por isso que a excelência, a mudança, a transformação do crente são dois batismos: batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é a ordenância de Jesus Cristo. Não é o pastor que está ordenando. Agora, as igrejas estão pregando o seguinte: só o batismo nas águas está bom, meu irmão, só você dá sua oferta aqui na igreja também está bom, aqui está tudo certo, é isso aí. Batiza-se milhões, mas não se explica o segundo batismo, porque até para o pastor, que às vezes está em cima do altar, não é batizado no Espírito Santo, não consegue pregar isso, porque ele não tem essa experiência, e nem buscou. É isso, a realidade é essa, nua e crua. Ache o que quiser, fale o que quiser de mim, mas eu vou pregar sempre isso. Qualquer igreja que eu entrar, qualquer lugar que eu tiver, eu vou realmente falar a respeito. E vou acusar o crente. Se ele não tiver essa experiência, ele nunca vai saber, que nem eles aqui não estavam sabendo, que eles aqui estavam em dúvida. Aqueles dois caminhando no caminho de Emaús, eles estavam em dúvida. Pensamos que ele ia ser o libertador de Israel, mas por fim não foi. Agora chega essas mulheres aí e fica falando que viu lá em espírito e coisa e tal, papapá. Aí ó, você está entendendo? É a mesma coisa quando o pastor prega a respeito do Espírito Santo, as pessoas vão embora da igreja, ou então não querem ouvir isto. No meu outro ministério falaram para mim que a minha experiência com o Espírito Santo vai guardar para mim. Como que eu vou guardar para mim a experiência com o Espírito Santo, sendo que é o selo da igreja? Como que eu vou guardar para mim? Eu tenho que falar que nem os apóstolos saíram falando, pregando a palavra do Senhor, instruindo, tudo, sei o quê, batizando nas águas e batizando com o Espírito Santo. Você quer falar de crente de boca cheia? Então procura os dois batismos. O primeiro é fácil, qualquer um pode tomar ali o batismo nas águas, tudo sem problema nenhum. E o interessante que a partir do versículo 24
Diz assim: e de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Alguns foram lá comprovar, mas não viram. Não viram ele. Você está entendendo? E não é para ver mesmo. E o Espírito Santo também você não vai ver, mas você vai sentir. Então quer dizer que você só aceita aquilo que você vê. Você só aceita aquilo que você apalpa. Então ainda você está no mundo. Então ainda você está andando nas coisas materiais que se satisfaz você. As coisas espirituais não tem valor nenhum para você. Versículo 25: então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Até os profetas falam desde o princípio. Moisés, os profetas sempre estavam falando desse Messias. Isaías, o messiânico, falou até da formosura dele, da estatura, de tudo dele. Versículo 7: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, empunharam o que é seu respeito e constava em todas as escrituras. Então consta em todas as escrituras. Agora quem não lê as escrituras não adianta, não vai entender mesmo. Pega versículo isolado, só pega a pregação, mas não lê a palavra, então não adianta. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção para passar adiante. Jesus falando com eles. Chegaram no local e falou assim: olha, eu vou passar adiante. Versículo 29: mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram, aí sim, depois que ele desapareceu, aleluia, depois que ele desapareceu, aí disseram, é a mesma coisa, filhos e filhas e crentes que estão nos assistindo aí na live, é a mesma coisa, irmão. Enquanto você está na presença, enquanto você está vendo, você está crendo. Quando você está apalpando, você está crendo. Mas depois que eles aparecem, olha o que eles falaram. Eles abriram os olhos e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Jesus teve que fazer uma cena a qual ficou no coração de todos os seres humanos, que é a ceia do Senhor. A última ceia, ele partiu o pão
E ali na frente deles, a hora que ele entrou na casa, para que eles pudessem, em memória, lembrar, a hora que eles foram comer, ele partiu o pão e deu para eles. Aí desapareceu. O Espírito Santo não é diferente. Ele anda com você, senta com você, almoça com você, bebe café com você, dorme com você, e você não está nem aí. É como eles, como estavam caminhando no caminho de Emaús, eles estavam tristes. Eles estavam pensando, nossa, aconteceu, mas fazer o quê, né? Não vai acontecer com a gente, então nós estamos aqui ainda, então não tem nada a ver. Mas aconteceu com ele, coitado. Era gente boa, varão, profeta, varão valoroso. Mas com nós não vai acontecer. Então não tem necessidade de eu buscar agora, não tem necessidade de eu ir agora. Aquelas mulheres vieram falar, o negócio do espírito e tudo, quem vai acreditar nisso? É mulher, inclusive. Quem vai acreditar nisso? Agora, Jesus, quando faz uma cena, presta atenção, crente, e você tem que entender quando Jesus toca. Quando Jesus toca, como ele não está aqui, está sentado à direita do Pai, quem toca é quem lhe mandou igual a ele, é o Espírito Santo. Quando ele toca, você tem que entender e obedecer. E às vezes você já foi tocado, mas você não quer obedecer. Você quer fazer que nesse pessoal de Emaús, coitado, né? Aconteceu lá e foi. Era varão valoroso, mas infelizmente é mais um. Mas a hora que Jesus fez a cena, porque as pessoas só acreditam na hora que tem cena, a hora que tem coisa que você vê com os olhos. A hora que eles viram partir o pão, eles perceberam. E a hora que ele falou também as palavras no caminho, eles perceberam que o coração ardia. E às vezes seu coração já ardeu. Você já viu partir o pão, mas você não está nem aí. Você já recebeu o chamado, mas você também não está nem aí. E vai passando o tempo. E o mundo vai mudando e você vai vendo as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Mas você já foi tocado. Você já foi chamado, foi abraçado. Você já foi preparado. Mas você não está nem aí. Você tem que abrir os olhos, crente. Você tem que pensar o seguinte: eu preciso esperar para ver a hora que ele vai me tocar. A hora que ele vai me tocar, você obedeça. E vai em frente, se você o quiser. Porque se você não quiser, acontece que nem eles. Uma hora ele vai mostrar para você. Eita Deus. Ele vai mostrar para você o que ele vai fazer. E muitos vêm pelo amor e vêm pela dor, viu? Ou você vai vir pelo amor ou você vai vir pela dor. Enquanto ele estiver no amor, que nem eles já entenderam a hora que ele partiu o pão e a hora que ele estava falando no caminho. Ele está falando com você no caminho, mas você não quer obedecer. Aí ele vai começar a agir. E a hora que ele agir, já era. Ou é pelo amor ou pela dor. Se prepara, crente. Eu não quero te pôr medo, não. Porque eu vim pela dor. Entendeu? Então, se você tem um chamado, se você está sentindo que tem algo que você tem que fazer, faça. Não espere pelos outros. Não fique copiando os outros. É individual a nossa salvação. Vá para cima do jeito que você está recebendo. Eita Deus! Tem Deus falando aqui com alguém que está assistindo aí, ou alguém que está na igreja, hein? Vai para cima. Não fique na moleza que nem eles no caminho de Emaús. Só observou a hora que ele partiu o pão. E depois, o coração ardia quando ele falava, hein? Talvez seu coração já ardeu várias vezes, você ainda não acordou. Não acordou, começa a acordar. Jesus está para voltar aí, e aí?
Como é que vai ficar? Está na hora de você entender. Está saindo fogo, faísca. E não está conseguindo cifrar isso. Ainda está acomodado. Ainda está ali, achando que é só isso. Não é só isso. Eita Deus. Não é só isso. As coisas Deus mostra, começa a mandar recado. Até Jesus, que é Jesus quando foi batizado nas águas, João Batista reconheceu. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Não, Senhor, deixa como está para cumprir as Escrituras. E para você entender que o Espírito Santo desceu em Jesus, a pomba sentou no ombro dele, branca, só para mostrar para aquele povo todo que estava ali em volta do Rio Jordão, inclusive para João Batista, que ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Agora só que depois o Espírito Santo pegou ele e levou para o deserto para ser tentado. Então não vai pensar você que é de graça. Vai pensar você que é dessa forma. É receber e fica por isso mesmo. Não, você vai ter que ser usado. Você vai ter que ser usado. Então tudo que nós passamos e tudo que nós queremos de Deus, ele fala assim, versículo 33. Na mesma hora eles levantaram, eles tinham chegado numa caminhada violenta, cansado, comeram, mas na mesma hora eles levantaram e foram para onde? Para Jerusalém, para achar os 12, para falar para eles o que aconteceu. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. Já apareceu para Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Depois de aparecer para esses dois, foram os primeiros que apareceram, além da Maria no sepulcro, Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. É o que vai acontecer com você, você vai acreditar que está vendo um espírito. Mas é o Espírito Santo. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Você, crente, está desse jeito. Às vezes você deve até pensar que é o diabo que está te visitando. Porque é espírito. Da mesma forma que o coração deles no caminho ardia quando ele falava, teu coração vai arder também. E a hora que arder o coração, aleluia, você não se perturbe não. Aceite. Faz como Samuel. Foi 2 vezes lá perguntar, Elias, você está me chamando? Aquela voz de noite, ele jovem ainda, Samuel, Samuel. Ele ficou em dúvida, perturbado. Foi lá, Elias, o senhor está me chamando? Não, filho. Voltou, Samuel, Samuel. Voltou lá, não. Senhor, Elias, o senhor está me chamando? Não. Aí Elias já percebeu, eita Deus. Quando chamar de novo Samuel, você fala, eis-me aqui, Senhor. Chamou de novo, Samuel, Samuel. Ele falou, eis-me aqui, Senhor. Samuel foi levantado a profeta, juiz e rei. Samuel estava
sendo separado para que Deus fizesse na vida dele. Mas ficou em dúvida, ficou perturbado. Talvez, crente, você está perturbado já com isso até hoje. Ele quer fazer alguma coisa, mas você não está deixando. E ele falou assim no versículo 39, porque os discípulos ficaram tudo perturbados. Na hora que ele entrou pela porta, falou assim, o Pai está convosco. Ele falou assim no versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele estava normal, corpo e alma, mas eles não estavam acreditando. Ele falou assim, estou vendo minhas mãos aí, ó. Vê meu pé. E aí? Você não vai acreditar também, crente. Você é carnal ainda. Você ainda nós somos fracos e ainda somos ainda pecadores. Nós estamos com o nosso cérebro cheio das coisas materiais do mundo. Dizendo isto, versículo 40, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ele falou, mas teve que mostrar. Da mesma forma que ele partiu o pão. Da mesma forma que ele se mostrou lá para Maria no túmulo. É para mostrar para você que o crente está ainda em cima do muro, não vai nem para a direita nem para a esquerda. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse, tendes alguma coisa que comer? Ele falou assim, então, peraí, tem alguma coisa que comer aí? Mostrar para eles que ele estava em espírito e corpo ali, um corpo glorificado, o qual nós vamos subir também. Olha que interessante. 42. Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha, além dele pedir para comer, eles colocaram na presença dele peixe e o favo de mel, e ele comeu na presença deles, só para mostrar para eles que ele estava ali com o corpo glorificado, porque não acreditou. Jesus explica as escrituras. A seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei. Ele já havia falado para eles, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu os entendimentos para compreenderem as escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Aquele aparece a eles e fala para eles, comeu na presença deles, mostrou os buracos na mão dele, no pé dele, comeu na presença deles para eles verem, e falou para eles, eis que eu envio vocês para pregar todo o evangelho a toda criatura, mas só que vocês fiquem primeiro reunidos onde eu estou falando, para que você receba o poder do alto, receba o Espírito Santo e fogo do alto, para poder sair, para poder levar o evangelho, para poder pregar a palavra. E aí ele vai assunto ao céu, mesmo assim falou assim, então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Mais isso, mais uma evidência.
Ele teve que fazer. Mas ele podia, ele só o abençoou, mas falou para eles, ele colocou um trabalho para eles, ele colocou algo para eles, para que eles pudessem cumprir, para ver se eles estavam mesmo com vontade de receber, de fazer a obra, se estavam com vontade mesmo de ir para frente, aleluia. Ele só os abençoou, mas falou assim: fiquem reunidos, para que vem do alto, o poder que vem do alto sobre vocês, para que vocês saiam por esse mundo pregando a palavra. Vocês vão ser minhas testemunhas, mas não vai ser fácil não. Tipo assim. Então lhes adoraram, voltaram para Jerusalém, tomado de grande júbilo. Eu te pergunto, quem é que não fique tomado de grande júbilo? Você quer ser tomado de grande júbilo? Busca o batismo com o Espírito Santo com fogo. É algo tremendo, maravilhoso. É uma alegria sem fim. Tomado de júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aleluia. É isso que vai acontecer. Você vai estar sempre disposto a pregar a palavra, louvar, adorar, buscar, passar para as pessoas, pregar o Evangelho, abraçar as pessoas, fazer a obra de Deus com muito amor e carinho. Vai estar disposto nas mãos do Senhor. Você vai ser a testemunha de Jesus aqui na terra. Eita Deus! Então, o que nós temos para nossas vidas de graça, de graça, de graça, de graça, é essa realidade do Espírito de Deus aqui na terra, para nós fazermos a vontade do Senhor. Está de graça, nós temos que aproveitar. Nós que somos crentes, nós que estamos na presença de Deus, nós temos que aproveitar tudo que Deus está nos oferecendo e tudo que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos. E Ele quer que nós sejamos assim também. Está sentado à direita do Pai, mas Ele está de olho em todos nós. Ele quer que nós, com muito amor e carinho, o receba, o faça a vontade dEle. Isso é você participar da ceia do Senhor. É em memória do Senhor Jesus Cristo. Não é um acaso, não é só uma ceia normal, não. Não é. Não é uma obrigação também você participar da ceia do Senhor. Não. A ceia é para que você lembre de tudo isso que Jesus falou, de tudo isso que Jesus foi usado com os seus discípulos. E Ele quer também fazer com você. Quer fazer comigo, quer fazer com todos os crentes. Então que você guarde isso no teu coração, essa palavra. Nós vamos terminar agora e nós estaremos ministrando a ceia do Senhor, mas nós já vamos encerrar o culto aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. O Senhor venha usar nossas vidas, usar, meu Pai, todos nós que estamos na igreja e os teus filhos que estão nos assistindo. Eu não sei de que pai está assistindo, de onde estão assistindo, Senhor. Que eles sejam tocados, abençoados, transformados e possam ser discípulos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Crendo no Senhor, buscando o batismo com o Espírito Santo e com fogo, meu Deus, fazendo a vontade do Senhor e andando nos teus caminhos. E o Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez naquela cruz, meu Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor vai ser. Está sendo também em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aproximar sempre do Senhor, estar com o Senhor, acreditar no Senhor e fazer a sua vontade. Pregando o teu Evangelho a todas as criaturas, meu Deus, cumprindo o ídolo do Senhor, fazendo a vontade e o desejo do Senhor, guardando a tua palavra, as 7 chaves do nosso coração, vivendo ela de dia e de noite,
buscando sempre a vontade do Senhor e estar na vontade do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado. Abençoe essas vidas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que sejam tocadas e abençoadas pelo poder do Senhor e pela palavra do Senhor. E que nós possamos cumprir o teu ID, guardando a tua palavra, meditando a tua palavra de dia e de noite, para aprender mais com o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Que o Espírito Santo possa nos revelar, possa nos ensinar, possa nos dar sabedoria, entendimento, revelação da palavra do Senhor, para que nós possamos prosseguir como crentes verdadeiros e fazer a tua vontade. E teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ministrar a bênção apostólica, fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E já vamos encerrar o culto em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza, o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz: amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Vão em paz, o Senhor os acompanhe. Deus abençoe a todos vocês. Dê uma semana de vitória a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. E até quinta-feira, às 8 horas da noite, em nome de Jesus, com uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família. Tchau. Beijo no coração.